Seja bem-vindo. Inscreva-se no canal para fortalecer a sua fé e relacionamento com Deus. Compartilhe e torne-se um colaborador na divulgação desta obra de edificação do Reino de Deus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre jugo desigual. O texto de nossa reflexão encontra-se em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? A salvação pela fé no Senhor Jesus produz uma transformação radical em todos os aspectos do ser de uma pessoa. Crentes e incrédulos vivem em mundos opostos. Os cristãos estão no reino de Cristo, que é caracterizado pela justiça, luz e vida eterna. Os incrédulos são do reino de Satanás, caracterizado pela ilegalidade, escuridão e morte espiritual. Os salvos e os perdidos têm diferentes afetos, crenças, princípios, motivos, objetivos, atitudes e esperanças. Em suma, eles encaram a vida a partir de perspectivas opostas. Embora os cristãos e incrédulos desfrutem às vezes dos mesmos laços familiares, trabalhem na mesma empresa, tenham relações comerciais uns com os outros, vivam na mesma comunidade, experimentem muitas vezes o lazer e passatempo juntos e até mesmo concordem em questões políticas e econômicas. Contudo, eles são de mundos completamente diferentes. Na igreja de Corinto, muitos que se converteram fizeram uma ruptura com o estilo de vida idólatra e imoral que haviam vivido. Mas, apesar de terem professado a fé em Cristo e tornarem-se parte da igreja, alguns ainda estavam agarrados aos elementos da sua vida anterior com suas crenças pagãs. A ordem do apóstolo Paulo dada à igreja de Corinto para não se colocar em jugo desigual com os descrentes não se refere à recusa de relacionar-se com aqueles que não seguem um determinado conjunto de regras para viver a vida cristã, como muitos cristãos legalistas têm defendido. Neste caso, seria melhor isolar-se do mundo e buscar viver recluso para não se misturar. Não é disso que Paulo está falando. Como não há nenhuma maneira de separar o religioso do secular, muitos cristãos, inevitavelmente, vão estar em alguns lugares e em alguns eventos que contêm elementos que são contrários à sua profissão de fé. A questão aqui é que, se você realmente entregou sua vida a Cristo, Ele é agora o Senhor de sua vida, e você não está mais sujeito à escravidão do pecado. Então, você precisa olhar para o mundo como ele realmente é, caído e pecaminoso, e a partir daí, agir de tal maneira que a luz de Cristo que há em ti se sobressaia e apareça. Você deve, portanto, ter o cuidado de manter-se puro, para não deixar o mundo arrastá-lo para baixo ou forçá-lo em sua própria maneira de viver. Na vida cristã, há relacionamentos que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. A ideia que Paulo está transmitindo é que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, que jamais podem ser naturalmente unidas, tais como justiça e injustiça, luz e trevas. O chamado cristão tem a finalidade de evitar relacionamentos íntimos com os incrédulos que comprometem a coerência cristã no culto e na ética de vida. Paulo enfatiza o contraste entre Cristo e o maligno como os principais governadores de suas respectivas esferas de ação. Deus escolheu a igreja para ser um povo separado do mundo, embora no mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja deve estar no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. Assim como o barco deve estar na água, mas a água não deve estar no barco. A igreja vive numa sociedade pagã, mas não deve fazer parte de suas práticas pagãs. O crente convive com pessoas não convertidas.
mas não deve se associar às suas práticas pecaminosas. O crente deve se afastar de qualquer forma de mal, seja comercial, social ou religioso. É um ledo engano fazer amizade com o mundo com o propósito de ganhá-lo para Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amar o mundo é desprezar o amor de Deus. Conformar-se com o mundo é deixar de ser transformado por Deus. Viver no mundo é ser condenado com ele. Os cristãos são chamados a viverem em santidade com base na sua relação com Deus. A formação de laços estreitos com pessoas não cristãs quase sempre prejudica o testemunho do crente e enfraquece o seu testemunho de fé. Não devemos nos corromper unindo-nos com aqueles que contaminam a si mesmo com o pecado. Jesus é a luz do mundo e, por meio do Evangelho, essa luz verdadeira ilumina a humanidade. A luz e a comunhão até andam juntas, mas a luz e as trevas pertencem a duas esferas diferentes. Hoje, muitos cristãos adotam a atitude de que a igreja deve cortejar o mundo e agradá-lo a fim de ganhá-lo. Nada pode estar mais longe da verdade. Devemos nos separar do pecado. Isso significa guardar-se da contaminação do mundo, não se isolar ou retirar-se do mundo. A mundanidade é sutil e se move lentamente. O declínio inicia-se na amizade com o mundo. Depois vem o amor pelo mundo e, a seguir, a conformação com ele. Veja o que diz o Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Existe uma grande diferença entre amar os descrentes e ter intimidade com eles. Intimidade é uma coisa muito séria. As pessoas costumam dizer: Jesus andou com pecadores, mas se você observar, os pecadores prestavam-lhe honra, lhe davam a palavra e ele pregava para eles. Ele influenciava as pessoas e não era influenciado por elas. Ele ensinava as pessoas, mas não era amigo íntimo delas. Não tem como termos amizades íntimas com pessoas de crenças totalmente contrárias àquilo que a Bíblia nos diz. Não tente converter ninguém com amizades e relacionamentos que só fazem prejudicar a sua fé e o seu testemunho cristão. Lembre-se, é obra do Espírito Santo converter as pessoas. A nossa é pregar a palavra, orar, se relacionar com todos, mas não cair no engano de ter intimidade com quem não anda no mesmo espírito que nós. Existem muitos que se dizem cristãos, mas são totalmente carnais, pois foram envolvidos pelas práticas de seus amigos não cristãos. Não se deixe ser levado pelas coisas do mundo. Cuide dos seus relacionamentos, seja a luz em meio às trevas, e não permita que as trevas apaguem a luz de Cristo que há em ti. Não assuma relacionamentos que irão comprometer a sua fé e testemunho cristão. Mantenha-se fiel a Deus, e Ele irá conduzir seus passos e sua vida segundo o propósito que Ele tem estabelecido. Que o Senhor te abençoe.